Continuando aqui a segunda parte, né? Então, nessa época, também chamada como Milagre Brasileiro, o setor deu início a maiores obras de geração hidrelétrica no país, né? Então, com a crise do petróleo em 1973, viram que precisava ter algumas mudanças relacionadas a essa parte de energia, tá? Então, deu início no Brasil ao programa nuclear, tá? Com a usina nuclear de Angra 1, que entrou em fase de teste em 1981 e em operação, né, experimental em março de 1982. Então, você vê que demora, assim, não é um negócio tão rápido, né? E em operação comercial em janeiro de 1985. A Angra 2 somente entraria em operação no ano 2000 e desenvolveu grandes sistemas de transmissão de 440 e 500 kV e o sofisticado sistema de supervisão e controle. Lembrando ainda que o Tratado de Itaipu, cuja obra iniciou-se em 1975, tá? Então o Brasil viu que precisava ter investimento. Investindo em hidrelétrica, e seja investindo em nuclear, com as pesquisas com a solar, com as pesquisas das marés. Então, a gente vê que o Brasil tem esse desenvolvimento, ele tem essa busca com relação à produção de energia. Então, nessa época também conhecido como Milagre Brasileiro, o setor deu início às maiores obras de geração hidrelétrica do país. Então, iniciou ali o Programa Nuclear Brasileiro, tá? De Angra 1, que entrou em fase... Já falei, né? Bobagem. Tá. Então, nesse período foi consolidada a estrutura básica do sistema elétrico, tá? Principalmente da Eletrobras, que foi composta pela Eletronorte, Eletrosul, Furnas e Chesf, tá? Então, houve um movimento de algumas concessionárias para desenvolver melhor essa estrutura, porque precisava de interagir uma com a outra para poder atender melhor o país. Então, desenvolveu ali grandes sistemas, né, de transmissão, 440 e 500 kV, em sofisticado sistema de supervisão e controle, celebrando ainda o Tratado de Itaipu, que a obra começou em 1975, tá? Então, nesse período foi consolidada essa estrutura, tá? Só frisando mesmo, que foram várias empresas, várias concessionárias para poder ter essa estrutura básica, né, do nosso sistema de energia. No final ali dos anos 80, foi marcado ali pelo fim do ciclo dos governos militares e com a eleição de presidente Tancredo Neves, em 1984. Então, para o setor elétrico, esse período ele pode ser considerado como o mais conturbado realmente da nossa história, tá? Pois, além de todo esse controle tarifário para uma frustrada tentativa de controle inflacionário, né, por parte do governo ali, ainda houve também a corrida de algumas empresas já totalmente endividadas com relação à questão das obras, né, na década anterior, e tinha lá os supercréditos, não dou conta de falar direito, não, mas é relação à questão de suprir ali o crédito para essas empresas. Isso acabou por complicar ainda mais a saúde financeira, tá? Então, houve também o Rencor, né, e o frustrado projeto de revisão do setor elétrico, o Revise. Então, tentativas houve inúmeras para poder melhorar essa questão das empresas, da questão tarifária, da produção de energia, né? E foi também a década dos blackouts e da inadimplência setorial. Realmente foi um período muito conturbado, bem crítico, né? E no início dos anos 90, começou ali um amplo processo de privatização no Brasil, e englobando ali os mais variados setores da infraestrutura do país, e entre eles o setor elétrico.
Então, o governo ele não estava dando conta de gerir essa parte, então resolveu privatizar mesmo o setor elétrico, tá? E a privatização desse setor elétrico, ela foi motivada pelo fato de que as empresas estatais, elas não eram geridas de maneira muito eficiente em algumas atividades, como por exemplo, no corpo administrativo, né, das empresas, onde muitos governantes aproveitavam de suas posições estratégicas para conseguir benefícios próximos ou para pessoas próximas a eles, né? Então, a determinada empresa vai trabalhar, vai fornecer, mas tem que ter benefícios para outros e assim vai, né, tá? Então, para diminuir isso ou evitar esse tipo de situação, acharam mais conveniente a privatização, tá? A gente pode falar isso mais um pouquinho na aula, né? Após vocês assistirem os vídeos, a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Então, existia a necessidade de redução da dívida pública também, e não havia dinheiro para investimento no setor público. Então, a gente precisa de dinheiro. O que a gente vai privatizar? Onde é que a gente vai tirar dinheiro? Na privatização. Privatizar o quê? Vamos privatizar o setor elétrico, tá? De certa forma, é o setor que dá lucro, mas quando mal administrado, ele acaba esse lucro não aparecendo, certo? Então, se a gente pensar aqui, ó, fazendo uma análise do período compreendido entre 1980 até o ano de 2000, tá? Até 1980, até 2000 aqui, o que a gente percebe? A evolução do consumo de energia, então o consumo é o quadradinho aqui, mais escuro, e a capacidade instalada, ou seja, a produção, tá? Esse cinza em losango aqui. O que acontece? A gente tinha uma capacidade instalada, então tinha condições de produzir mais daquilo que se consumia ali na década de 1980, né? A década de 80. Aí, já quando chegou no ano de 2000, a gente percebe que, na verdade, quando chega ali em 1995, isso já começa a mudar. Em 2000 vira um caos, porque já vem um período longo de 5 anos onde não estava conseguindo produzir aquilo que o mercado estava pedindo, certo? Então, o que aconteceu? Analisando esse período compreendido entre 1980 e 2000, a evolução do consumo de energia no Brasil superou a evolução da capacidade instalada, no mesmo período, óbvio, né? Gerando assim, sistematicamente, um déficit da oferta. Então, ou seja, você tem menos para entregar daquilo que se necessita, que culminou no racionamento ocorrido em 2001. Claro, vocês são jovens, né? A maioria de vocês nunca ouviu nem falar do famoso apagão, né? Então, o apagão ele ocorreu especialmente no centro e sudeste do país, enquanto na região sul, graças à quantidade de chuvas que teve lá, que foi bem maior, não foi afetado. Então, teve um apagão, né, um racionamento de energia no sudeste e no centro do país, porque os reservatórios tinham menos água, produzia-se menos. Então, não tinha de onde tirar a energia, tá? Então, o Nordeste é menos dotado também, consequência das secas que afetam a maior parte do seu território, mas é cortado pelo Rio São Francisco e alimentado a montante por uma chamada caixa d'água, né, de Minas Gerais, e que permite não somente uma potente irrigação, tá? Então lá tem muita irrigação na parte do Nordeste, justamente por causa desse volume de água que tem lá, mas também para geração de energia quase suficiente para cobrir as demandas regionais, tá? Então o problema foi maior mesmo aqui na parte central e na parte sudeste do país. Então, veio a construção ali de uma série de usinas hidrelétricas e de barragens reguladas, né?
valorizou aí esse potencial. Mas o seu limite também já foi atingido, gente. Daquilo que você construiu nessa época, a gente já está gastando bem no limite mesmo. Então a gente precisa recorrer a outras fontes de energia, né? Para a produção de energia elétrica. E pode ressaltar também o fato semelhante nos próximos anos. O que acontece? Como esse consumo tem sido cada vez maior, a gente corre o risco de ter um novo apagão. Caso não haja nenhuma atuação governamental no sentido de promover a expansão da oferta de energia, a gente ainda corre esse risco sim. Na verdade, é um risco que você vai correr sempre, né? Porque você não consegue construir uma hidrelétrica ou uma termoelétrica ou um sistema eólico muito rápido. Então, esse processo ele é um pouquinho demorado e, às vezes, o consumo é muito mais rápido que isso. Então, o setor elétrico mundial tem passado por um amplo processo de reestruturação organizacional. E no modelo atual, o sistema elétrico são tipicamente divididos em segmentos, como geração, transmissão, distribuição e comercialização, nosso CEP, tá? Então, baseado numa portaria de 465 de 2019, que a gente vai falar um pouquinho, tá? Esse processo de reestruturação foi desencadeado com a criação de um novo marco regulatório e que é, né, a desestatização das empresas no setor elétrico e a abertura do mercado de energia elétrica, tá? Então, no final de 1919, o governo federal, com essa portaria, ele aprovou novas etapas para a abertura do mercado de energia. Porém, está prevista uma redução gradual da carga necessária para essa participação no mercado. Então, ele vai se tornar um mercado livre de energia. Tipo assim, você vai poder escolher de quem você quer comprar energia. Tá? Até isso foi falado na aula anterior, né? No bate-papo que a gente teve relacionado ao assunto, a gente trouxe isso, tá? Então, eu posso comprar energia de outra concessionária? Eu moro no estado X, lá é concessionária Y, mas eu posso comprar energia da concessionária Z? Isso vai depender, tá? Vai depender de alguns fatores. E existe todo um processo que nessa regulamentação e a gente vai entender esse processo aos poucos, a gente vai estudando esse processo para poder enxergar melhor como que funciona, ok? Continuo no próximo vídeo, tá?